Olá, meu querido amiguinho, meu querido irmão, como é bom compartilhar esses pequenos momentos hoje com você, na graça do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer apenas uma mensagem de esperança. Vai acontecer aí uma semana de evangelismo no mês de novembro e nós já queremos aqui fazer uma pequena introdução aí para você. Como é bom a gente aprender um pouquinho e dedicar um pouquinho do tempo a Deus para conhecermos algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Você sabe, no mundo corrompido em que nós vivemos, onde algumas pessoas dizem que a verdade é absoluta e outras pessoas dizem que a verdade é relativa, eu tenho a minha Bíblia aqui, e na minha Bíblia aqui, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para guiar na verdade. Mas, irmão Fernando, o que será que é a verdade? É por isso que nós estamos aqui neste momento para fazer apenas alguns minutinhos aí do que é a verdade, segundo a Bíblia. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, que transpassa todo entendimento, guarde o seu coração e guarde a sua mente. Então, eu vou abrir a minha Bíblia aqui agora, no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias no capítulo 10 e no versículo 10. Se você tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Jeremias no capítulo 10 e no versículo 10. A minha Bíblia diz assim: Mas o Senhor, Deus, que é a verdade, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno, e o seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então a minha Bíblia aqui disse que o Senhor Deus é a verdade. Então nós vamos apresentar algumas colunas da verdade aqui. Primeiramente, Deus. Deus é a verdade. Então, para nós nos atermos o que a palavra diz, eu tenho que ter em mente, primeiramente, que Deus é a verdade. Agora, se você me acompanhar, acompanhe lá, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. No João, no capítulo 14 e no versículo 6, Jesus diz uma coisa assim, olha só. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja aqui, primeiro nós aprendemos, segundo a Bíblia, que Deus é a verdade. Agora aprendemos que Jesus está dizendo que Jesus é a verdade. O que é a verdade? Segundo a luz da Bíblia, que foi feita para me ensinar, me repreender, me corrigir e me guiar na verdade, a verdade é Deus. A verdade é Jesus. E agora, acompanhe comigo, por gentileza, a primeira carta de João. Primeira carta de João, o capítulo 5 e o versículo 6. Vamos ver aqui, João, capítulo 5 e o versículo 6. Na minha Bíblia diz assim, no João, capítulo 5 e versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ei, vamos lá. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E agora a Bíblia está dizendo em 1 João capítulo 5, versículo 6, que o Espírito Santo é a verdade. Então nós temos 3 verdades aqui. E no começo eu disse que nós vamos estudar hoje 5 colunas da verdade. Agora, se você pode voltar para o Evangelho de João, o Evangelho de João no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Quando vier o Espírito da verdade, para confirmar que o Espírito é a verdade, que nós acabamos de ler. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo que o Espírito da verdade vai guiar a gente num terço da verdade, ou vai guiar a gente numa verdade em parte. Ele vai guiar em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que vão acontecer. Então vamos lá. Toda escritura é escrita e guiada por Deus, divinamente é inspirada por Deus, para corrigir, repreender, educar e guiar na verdade. Deus é a verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10.
Jesus é a verdade, João capítulo 14, versículo 6. O Espírito é a verdade, João capítulo 16, versículo 13, e 1 João capítulo 5, versículo 6. E olha só, agora acompanha aí, João aí mesmo, capítulo 17, versículo 17. Está aqui assim, ó, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Opa, 4 colunas de verdade, Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Bíblia, a palavra, coluna da verdade. Mas para ali, se são 5, então falta uma. Vamos ver aqui, Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. E eu leio aqui o versículo 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. E ali no versículo 151 diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Opa, vamos lá, recapitulando. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito é a verdade. A Bíblia é a verdade. E a lei é a verdade. Então nós temos aqui 5 colunas da verdade. Mas Fernando, por que eu tenho que saber o que é a verdade? É simples, porque nós vivemos num mundo de pecado e somos escravos do pecado e nós precisamos de uma libertação. E quem é que pode nos libertar do pecado? Olha aí na sua Bíblia, continua em João capítulo 8, Evangelho de João. Volte alguns capítulos aí. Isso, João capítulo 8 e o versículo é o versículo 32. E ele diz assim, aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Uma vez um governador perguntou para Jesus, o que é a verdade? Mas ele nem teve tempo de parar para escutar a resposta. O que é a verdade? Segundo a Bíblia, que foi inspirada por Deus para nos guiar na verdade, a Bíblia nos ensina que Deus é a verdade. Nos ensina que Jesus é a verdade, nos ensina que o Espírito é a verdade, o Espírito Santo, e nos ensina que a palavra de Deus é a verdade e também nos ensina que os mandamentos, a lei de Deus é a verdade. E nos ensina que a verdade nos libertará. Mas basta apenas conhecer a verdade? Será que basta apenas conhecer a verdade? Vamos de volta para a Bíblia, e a Bíblia pode nos responder. Eu estou aqui em João ainda, no capítulo 8 e no versículo 44, e eu leio assim, ó, o que Jesus estava dizendo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos dele, porque ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira, que não tem nada a ver com a verdade. Veja, um anjo de Deus era chamado de o aferidor das medidas, né? O aferidor de medidas, ou seja, tudo que era medido, que existe no universo, era baseado nele, porque era a perfeição. Mas ele sabia da verdade, mas ele não se firmou na verdade. E por ele não se firmar na verdade, hoje ele não é mais o anjo querubim perfeito. Hoje ele é chamado de Satanás, diabo, porque é o pai da mentira. Então, tá aí a importância de conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertar do pai da mentira, que é o inimigo das almas. E ele diz assim, e será que é muito importante essa verdade para o Senhor Deus? Agora eu vou voltar para o Antigo Testamento, no livro de Oséias, profeta Oséias, aqui no capítulo 4, no versículo 1, 2 e 3, e depois eu vou lá para o versículo 6. Então ele diz mais ou menos assim, Oséias capítulo 4, versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Deus está dizendo que na terra não há verdade, é por isso que ele tem uma contenda. Não existe na terra amor e nem o conhecimento de Deus. O que só prevalece lá é mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece,
com os animais do campo, com as aves do céu e os peixes do mar, todos perecem. Agora eu vou lá para o versículo 6. E o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento da verdade. E olha, por lhe faltar conhecimento, não serás sacerdotes diante de mim. E aí, você acha que é importante conhecer a verdade depois de uma mensagem dessa? É muito importante conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. E sabe qual é a importância de conhecer a verdade? Quando que o Senhor Jesus quer que a gente conheça a verdade? Agora eu vou convidar você para ir lá no livro de Hebreus. Isso aqui, o livro de Hebreus, no capítulo 4 e aqui no versículo 7. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça os vossos corações. E eu vou fechar com essa daqui, meu amigo, meu querido irmão, eu vou fechar com essa aqui. Você não pode deixar a oportunidade de conhecer a verdade passar, porque Deus está nos dando essa oportunidade. Eu já fico muito feliz de você ter parado um pouquinho das suas 24 horas para dar esse momentinho para Deus, para conhecer a verdade. Veja, hoje o Senhor Jesus não trabalha com o ontem. O Senhor Jesus nem trabalha com o futuro, porque não nos pertence. A Bíblia toda nos trabalha com agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz sobre essas verdades, não endureça os vossos corações. Então, resumão, Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito é a verdade. A Bíblia é a verdade e a lei de Deus, os mandamentos são a verdade. E agora você quer um convite do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Quem disse isso? Jesus. O que é Jesus, segundo a Bíblia? É a verdade. Então está dizendo que a verdade bate a porta do meu e do teu coração, para a gente abrir. E olha, ao momento em que a gente abrir, essa verdade vai entrar dentro do meu e do teu coração e vai transformar a nossa vida, porque é a palavra da boca do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Grandioso Deus e bondoso Pai, muito obrigado por essa pessoa que está aqui neste momento partilhando essa mensagem. Se ela está aí, é porque o Senhor a selecionou para parar um pouquinho e dar ouvidos à sua palavra, à sua voz. Num período de 24 horas que o Senhor nos concedeu. Agora, Senhor Deus, o Senhor nos concede alguns minutos para termos um momento de comunhão com Deus. Que o Senhor abençoe ricamente e abençoe aqueles que se aproximam dessa pessoa também e que tenham mais vontade de conhecer a verdade. É isso que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.